Bom, gente, continuando matéria de Brasil, na semana passada nós estávamos falando sobre o final do primeiro reinado aqui no Brasil, o período de crise do governo de Dom Pedro I, e o início da regência, um período muito cheio de turbulência, porque representa o primeiro período em que realmente o Brasil é governado por brasileiros, é uma coisa até então inédita. É, a questão do partido português, partido brasileiro, perde um pouco do sentido aí, e que vai passar então por uma série de experiências ali, lidando com um país que estava dentro de um caos financeiro muito grande. O Brasil não tinha um grande produto a ser trabalhado aí para ser vendido no mercado internacional, não tinha indústrias, não tinha uma produção manufatureira que sustentasse um mercado local, importava praticamente tudo da Inglaterra, então tudo isso vai virando uma bola de neve muito grande, o que vai desencabeçar então nos chamados movimentos de revoltas regenciais. Eu falei que a gente pode separar a regência em três períodos, que é a regência trina provisória, que foi logo a primeira que convocou então a Assembleia Legislativa para se eleger a Assembleia Trina Permanente, que é o segundo período, que vai ser votado ali algumas coisas, alguns posicionamentos, mas que entra em descrédito depois dos protestos do padre Feijó, que vai se tornar então regente da regência una permanente. O É engraçado que o Feijó, em todo o protesto dele, ele vai ser uma pessoa extremamente conservadora, porém, quando chegou ao poder, foi uma pessoa mais liberal, criando justamente o chamado ato adicional. Um ato que dava uma adição a alguns tratamentos, principalmente em relação às províncias aqui do Brasil, dando mais autonomia para elas, permitindo que elas abrissem as assembleias legislativas estaduais, provinciais, no caso, os tribunais provinciais também para julgar crimes menores, contratação de crédito, criação de impostos, tudo isso foi permitido graças a esse ato adicional, então, na Constituição. Entretanto, a maior autonomia das províncias não sanou a ideia das revoltas regenciais. As revoltas regenciais cresciam cada vez mais em número e em tamanho de movimentos. Então, começa aí o segundo mandato da regência, que é o de Araújo Lima. E uma das primeiras coisas que Araújo Lima vai fazer vai ser uma atitude extremamente retrógrada em relação ao seu antecessor, que vai ser a reinterpretação do ato adicional. A reinterpretação do ato adicional vai retirar toda a autonomia provincial, vai fechar as assembleias legislativas, vai se perder o direito de contratar livremente créditos internacionais. Por exemplo, a província de Minas Gerais, com um ato adicional, ela podia chegar num banco americano, um banco europeu, e pedir um empréstimo em nome de Minas Gerais. Com a reinterpretação, era necessária a aprovação antes do Rio de Janeiro para se contratar esse empréstimo. Ou seja, tirou ali totalmente a autonomia. Se o governo central no Rio de Janeiro não aprovasse o pedido do empréstimo, ele nem ia parar nas mãos dos bancos europeus. Então, isso por si só vai aumentar ainda mais a insatisfação, principalmente nas regiões mais periféricas do Brasil. Norte, Nordeste vão ser assim, focos de extrema violência nesse sentido. Uma vez que o governo central ele só vai ter um olhar para o Sudeste do Brasil, ele não vai se importar muito com o que está acontecendo no Nordeste, no Norte e até mesmo no Rio Grande do Sul, que está mais próximo à nossa região. Bom, essas revoltas regenciais, então, que eu estou falando o tempo todo aí, ela também vai acontecer por um outro motivo que vai ser
quer dizer, ela vai ter um outro fator, vai carregar consigo um outro fator que vai ser a recriação do chamado Conselho de Estado. Durante o tempo que Dom Pedro I foi imperador do Brasil, ele criou o Conselho de Estado, que seria, vamos dizer assim, o corpo executivo do Estado brasileiro. Com a regência, o corpo executivo sumiu. Não havia mais os ministros do rei ali. Praticamente era o regente e a Assembleia Legislativa Nacional. O Araújo Lima pensou que a falta de um conselho de Estado estava prejudicando o andamento do administrativo brasileiro e até a contenção dessas revoltas. Então, além de o fato dele ativar o Conselho de Estado, acabou diminuindo o poder nas províncias, até mesmo dos coronéis já nas províncias, mas em contrapartida deu um respaldo maior para esses coronéis agirem com violência para abafar os movimentos em cada uma das regiões que a gente vai abordar. Ou seja, o coronel perdeu a autonomia ali de agir como ele quisesse na província dele. Mas em contrapartida, o governo central deu mais moral para ele, ou mais liberdade, para ele ser violento e obter a paz nas províncias. Ou seja, foi um perde e ganha aí nessa situação. Bom, as revoltas regenciais, então, elas vão acontecer em determinadas regiões, principalmente aquelas que viviam marginalizadas politicamente e economicamente. Com a exceção da revolta dos malês, que é logo a de cara que a gente abre aí esse processo, e que tem se debatido muito ultimamente se ela merece ser encaixada nas revoltas regenciais ou não. A gente acaba estudando ela aí nesse contexto mais pela data dela do que pelas causas dela, mas tem se discutido muito, já que ela não encaixa em nenhuma das causas aí das revoltas regenciais. E as revoltas regenciais, elas representaram, nesse período, um perigo muito forte para a fragmentação política do Brasil. Na América, todo o território se fragmentou em dezenas de países aqui, tanto na América do Sul, como na Central, nas Antilhas. Houve uma fragmentação. Muito se especula que aqui no Brasil não ocorreu a fragmentação por conta da existência de um governo central forte. No caso, foi o governo de Dom Pedro I. Sem Dom Pedro I, era bem provável que o Brasil teria se repartido em várias áreas. Até porque, nesse momento, não existe a criação de uma identidade nacional ainda bem afirmada. Eu falei que aquela questão de partido brasileiro e partido português perdeu o sentido, mas isso não quer dizer que criou-se uma identidade nacional, que todo mundo é brasileiro. Ainda tem resquícios de português aqui, tem alguns imigrantes que já vieram para cá, tem os negros que, quando são alforriados, eles se enxergam mais como africanos do que como brasileiros. Existe o indígena, que a gente nem tocou aí na situação, e que o indígena só vai se pensar na primeira vez na vida, lá na República. Ou seja, é uma pluralidade de o povo que tem nesse barril de pólvora que é o Brasil, e que teria explodido e se fragmentado em várias regiões, se não fosse a autoridade de Dom Pedro I. É ele que segurou as pontas para o Brasil não rachar. O governo regencial ele não vai ter o mesmo peso de Dom Pedro I. E muitos eventos vão ser sustentados até a emancipação de Dom Pedro II. Por exemplo, a Sabinada, na Bahia, ela bota como prazo para ela ocorrer até Dom Pedro chegar à maioridade. Depois que Dom Pedro chegar à maioridade, os revoltosos iam ver o que eles iam lidar, se eles voltavam a ser leais à monarquia ou se permaneceriam numa república. A farroupilha no Rio Grande do Sul também ela vai perder muita força a partir do momento em que Dom Pedro II se torna maior de idade. Já outros movimentos não, eles vão ser
permanentes essa questão de rompimento com o Brasil. Bom, então a primeira revolta que eu queria trabalhar com vocês aí é a revolta dos malês. É engraçado porque na época que eu era estudante até de ensino médio, nunca se falou da história dos malês. Eu desconhecia isso, fui descobrir isso muito recentemente, assim, já começando a dar aula. A minha sogra tinha me falado antes de eu começar a dar aula, depois, dando aula, eu tive mais contato com essa questão. E por que ela passou a ser estudada? Por conta da lei de 2003, criada pelo Lula, de ensino de história da África nas escolas. Então, só a partir daí que a história africana é valorizada e se desenterrou, então, a história dos malês. A revolta dos malês ela vai acontecer na Bahia. Ela vai ser um movimento organizado por escravos e ex-escravos, e que, apesar de ter esses grupos na liderança, são movimentos que foram extremamente bem organizados. Isso porque esses revoltosos tinham uma característica em comum. Eles eram todos islamizados e alfabetizados. Ou seja, eles conheciam ali uma língua própria deles que eles poderiam se comunicar sem que as autoridades conhecessem ou tivessem conhecimento do que eles estavam tramando. O movimento só não deu certo, 100% certo, por conta do fato de que houve uma denúncia de ex-escravos ali para as autoridades e o movimento, então, conseguiu ser abafado. O que se propunha nessa Revolução dos Malês? Primeiro, a liberdade de culto. Existia aqui, por conta do padroado brasileiro, uma proibição do culto de qualquer religião que não fosse a católica. Então, os muçulmanos não poderiam praticar a sua religião aqui no Brasil. Tá? A primeira coisa que eles já planejavam logo de cara. A segunda era estabelecer o fim da escravidão para escravos islamizados. Isso é uma questão extremamente étnica para a gente pensar. Eles não estão querendo colocar fim na escravidão, estão querendo colocar fim na escravidão para um grupo étnico muito específico ali. Por isso que eu falo para vocês que a escravidão fora da Europa e fora da América não é vista como uma questão racial, é vista como uma questão étnica, ou seja, são povos africanos escravizando povos africanos, assim como os romanos escravizavam gauleses, germânicos, celtas, ou seja, perdeu na batalha ali, tornou-se escravo, depende de raça ou religião. Então isso prova que esses negros, eles não estão querendo acabar com a escravidão, estão querendo acabar com a escravidão daquele povo específico. Então, apesar de muitas vezes alguns materiais florearem muito, falar assim, olha, eles estavam querendo o fim da escravidão, a liberdade do negro, não se trata disso. Ela era voltada para um público muito específico nesse contexto, tá? Então, só para a gente... E como é que essa rebelião termina? A maioria dos negros que foram denunciados acabaram presos, muitos foram executados, outros voltaram a ser escravos e outros tantos foram mandados ou deportados para a África. Tá? Então a revolta dos malês foi a primeira aí nesse contexto. A segunda revolta aí é a cabanagem, que vai acontecer na província do Grão-Pará. O nome cabanagem vem da moradia da maioria dessas pessoas, que eram ribeirinhos, que moravam mesmo em cabanas, em casebres muito mal construídos. Então já mostra que é um movimento extremamente popular, numa camada bem pobre da sociedade. Numa região que nunca teve muito apreço econômico do Brasil. O Brasil nunca se importou com a região norte
Vai ter só dois momentos na história do Brasil que o Brasil vai se importar com a região norte: ciclo da borracha e construção da Zona Franca de Manaus. O resto, a região norte, ela é considerada uma região que é uma floresta e pronto. Fora o desmatamento lá para o pessoal cuidar de gado, mas a verdade é que o norte sempre foi esquecido pelas autoridades, tanto do Império quanto da regência. E por conta dessa participação popular, também se observava uma participação muito plural. Grupos indígenas, tem no material de vocês, na página 63, traz até o agrupamento de várias tribos indígenas, povos indígenas, que participaram aí da cabanagem, pelo menos 3 aí, de regiões extensas aí, né, entre o Amazonas e o Pará. Então traz índios, traz negros, traz mulatos e brancos pobres. Vai ter um momento que a elite paraense, alguém que conseguia ganhar dinheiro naquela região, vai entrar também para o movimento. Mas a partir da radicalização, os brancos da elite saem e deixam só a parcela mais pobre da sociedade mesmo se escrepando nesse assunto. E a revolta vai ter como primeira origem, ou primeira causa, a insatisfação da população diante do autoritarismo, então, do governador da província, que era o Lobo de Souza. Os revoltosos contra a administração dele vão acabar invadindo Belém, tomando, porém, Belém. Só que, por conta dessa pluralidade de pessoas dentro do movimento, havia muitas divergências sobre o que levar à frente. Por exemplo, a questão da escravidão era uma coisa que não estava sanada. Algumas pessoas queriam a permanência da escravidão, mas existiam negros ali e eles queriam o fim da escravidão. Então ficava muito essa questão em disputa. Se tornavam-se leais ao governo de Dom Pedro II, esperava ele chegar ao poder, se montavam uma república ali e permaneceriam isolados do Brasil. Então todas essas questões giravam entre os revoltosos. A verdade é que os 2 primeiros líderes do movimento eles vão ser mais favoráveis a manterem-se alinhados ao governo de Dom Pedro II, esperar ele alcançar a maioridade e retornar então como uma província original e tudo mais. Só que os líderes mais radicais, a partir da radicalização do movimento, vão romper os laços com o Rio de Janeiro, tentando estabelecer ali uma república para a região. E é aí que o governo, então, central, reage de forma extremamente violenta. A capital vai ser tomada em poucos meses de batalha, mas como a região era muito extensa e tratava-se de grupos indígenas que conheciam a mata e tudo mais, a questão da revolta, da cabanagem, durou mais 4 anos para ser totalmente abafada. A cabanagem, por envolver um grupo social de baixa renda, acabou sendo um dos movimentos mais violentos do Brasil. Cerca de 40 mil pessoas morreram nesse processo da cabanagem, entre prisões, execuções e tudo mais. Terceiro movimento aí, gente, Sabinada, que aconteceu então na Bahia. A Bahia já vinha sendo foco de insatisfação há algum tempo, já viu ela na época da Conjuração Baiana, falou que ela teve também alguma participação na Confederação do Equador e agora a Sabinada. A questão econômica na Bahia, o fim da cultura canavieira e a mudança da capital para o Rio de Janeiro afetavam ainda muito a questão dos baianos. Mas a principal causa da Sabinada vai ser o alistamento militar obrigatório para a região. Isso para conter uma outra revolta regencial, que era a Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. Muitas famílias não vão querer aceitar isso,
liberar os seus filhos para uma guerra que não fazia parte do contexto baiano ali. Como eu afirmei, não existe ainda uma identidade nacional. Você não, o jovem ali não quer lutar pela pátria dele, porque não existe pátria nesse momento ainda. Não existe um sentimento que mova essa pessoa a lutar. Então, os revoltosos vão protestar contra isso na Bahia. E esse movimento tem o nome de Sabinada por causa de um dos líderes, que era Francisco Sabino Barroso, um médico, então, nessa situação. Isso mostra que esse movimento era um movimento popular, não tem tanta elite, mas não é um popular de pessoas pobres. São profissionais autônomos, são soldados, são engenheiros, são estudantes, são advogados ali. Não é uma parcela tão pobre assim essa da sociedade que participa da Sabinada. Como eu já disse também, a Sabinada ela vai ter essa característica muito particular. Ela já nasce como um movimento que tinha prazo de validade. O prazo de validade do movimento era até a ascensão de Dom Pedro II. Chegando Dom Pedro II ao poder, o movimento iria acabar ali. Ou seja, a Sabinada só não respeita a regência. O governo imperial em si, para a Sabinada, é algo válido, é algo legítimo, é algo digno de ser seguido. Como a revolta é iniciada? Os revoltosos acabam expulsando as autoridades do governo central de Salvador e proclamam então a República Baianense, separada então do restante do Brasil. Para obter apoio então da uma parcela negra da sociedade, os revoltosos prometem então o fim da escravidão na região. A dispensar que nesse momento a população da Bahia como um todo é 90% de pessoas negras, ou seja, para ganhar corpo esse movimento precisava que essa parcela então da sociedade apoiasse todo esse movimento, tá? Essa República Baianense vai durar só 4 meses. As forças do governo central vão agir de forma extremamente violenta e até por não ter um consenso muito grande, já ser algo esporádico, já saber que vai ter um fim, ou seja, é uma revolução que não é uma revolução, já que pega uma mudança que vai regredir depois de algum tempo, ela acaba se entregando e muitas pessoas acabam sendo presas. E essas pessoas que acabam sendo presas vão ser anistiadas a partir da posse de Dom Pedro II no trono brasileiro em 1840. A quarta revolta aí é a Balaiada, que vai acontecer no Maranhão e que é uma região também extremamente afetada pela pobreza. Acredita-se que nesse momento que a gente está falando aí, cerca de 200 mil pessoas viviam na província e que todas elas estavam, ou pelo menos a maioria majoritária, estaria vivendo numa miséria profunda. Havia ali uma questão racial também, né, pelo fim da escravidão, mas isso tudo é diminuído e inicia-se a partir do ataque de alguns grupos, quase umas milícias urbanas atacando cidades ali na região do Maranhão. Foi necessário que, então, o governo mandasse um regimento do exército, liderados, então, pelo coronel Luiz Alves de Lima e Silva. Essa figura ele vai ganhar outros 2 nomes com o passar da história. Ele vai atuar principalmente na cidade de Caxias. E depois que ele termina com a balaiada e volta para o Rio de Janeiro, já com Dom Pedro II no trono, ele vai receber o nome de Barão de Caxias. E depois que ele derrotar lá os farrapos na Farroupilha, ele vai ficar conhecido como o Duque de Caxias. Esse ficou o nome mais conhecido dele aí para a história. E daí vem todos os nomes das cidades de Caxias que a gente conhece
na região sudeste e sul do Brasil. Ele ganha esse nome de Barão de Caxias por causa de Caxias, no Maranhão. Tá? Ele consegue, através das manobras militares ali, era um oficial do exército muito bom no que fazia, conseguiu abafar o movimento ali. Várias pessoas são presas e tal, todas elas são anistiadas assim que Dom Pedro II chega ao trono. Essa parecia também uma máxima. Dom Pedro chega no trono, ele anistia as pessoas até para não começar o seu governo de forma extremamente impopular. Uma característica que a gente vê nessas três revoltas, então, cabanagem, sabinada e balaiada, é que todas elas eram regidas, então, por uma população de menor calibre da sociedade, ou seja, não é a elite que lidera esses processos. Elas têm como grande questão sempre a questão política, num cenário em que a economia local é ruim. Tá? Então, essas três revoltas, elas encaixam nesse mesmo contexto. Agora, a última revolta aí, que é a Farroupilha, ela não se encaixa nesse contexto. Isso porque a Farroupilha, ao contrário delas, vai ser liderada pela elite, uma elite de terras. E que, por conta de ser liderada por essa elite, ela vai ter um tratamento totalmente diferente do seu desfecho, como a gente vai ver. Ela acontece no Rio Grande do Sul. A questão econômica é o que bate mais forte para ela, já que a principal reivindicação dos farrapos era quanto à questão tributária dos produtos produzidos no Rio Grande do Sul. Desde a época da cana-de-açúcar aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul se especializou em produzir gado de corte e vendia a carne seca, lá no Nordeste conhecido como charque, o sebo, que é a gordura para se conservar alimentos, e o couro para as regiões aqui do Brasil. Então, desde a época da cana-de-açúcar, Minas Gerais, então nem se fala, consome muito gado do Rio Grande do Sul, muita corte de carne. Só que, com o advento das políticas das taxas alfandegárias e os impostos cobrados internamente, os produtos gaúchos passaram a ser mais caros do que o produto que vinha da Argentina ou o produto que vinha do Uruguai. E por conta disso, a concorrência do mercado brasileiro ficava desfavorável aos gaúchos, já que os argentinos conseguiam produzir um couro de melhor qualidade, uma carne de melhor qualidade, e os uruguaios estavam indo no mesmo rumo. Além disso, havia muita insatisfação dos gaúchos em relação ao governador de província da região. Era uma figura que se alinhava sempre a favor das decisões tomadas pelo governo central e nunca favorecia os gaúchos. Uma outra coisa que eu estou vendo aqui na minha anotação que eu esqueci de falar, que ajudava a baratear muito o preço desses produtos de Argentina e Uruguai. O fato dos dois países trabalharem com mão de obra livre, assalariada. A produção era melhor, com melhor qualidade e ainda havia movimentação de mercado. É aquela história que eu sempre falo, desde lá do iluminismo eles estão pregando. A escravidão é algo economicamente atrasado. Ela dá mais prejuízo do que lucros. Uma vez que para você contratar ou para você comprar um escravo, você gastava o equivalente a comprar um carro popular. Enquanto se você contrata um funcionário, ele trabalha para você a mesma quantidade de tempo que o escravo trabalharia e ainda pode consumir os produtos que você está produzindo ali. Ou seja, o dinheiro retorna. Com o escravo, o dinheiro nunca retornava. Então, isso já ajudava de cara a Argentina e o Uruguai nesse processo de concorrência. Em 1835, então, dá esse início então, à Revolução
quando Bento Gonçalves, que era filho de fazendeiro, passou a liderar então um grupo de revoltosos que conseguiu depor o presidente da província do Rio Grande do Sul. Nesse momento, então, era fundada a República Rio-Grandense, ou também conhecida como República do Piratini. Tá? Com o tempo, a revolução vai se alastrar para outras regiões. A região de Santa Catarina também vai conseguir a independência, vai estabelecer ali a República Juliana, e que vai ter ali como uma das figuras centrais do movimento Giuseppe Garibaldi, que vai ser responsável também num outro processo que a gente vai ver, ou que a gente já viu no ano passado, que é a unificação italiana. Ele vai conseguir estabelecer a República Juliana aqui e logo depois vai para a Itália para concretizar o processo de unificação no território italiano. Forma-se ali uma Assembleia Constituinte, é convocada uma Assembleia Constituinte para se formar uma Constituição para essa República, baseada tanto nos princípios da Revolução Francesa, quanto na inspiração da Constituição norte-americana. Então, esses daí vão ser os dois padrões aí a serem seguidos pelos revoltosos. Bom, para dar fim no conflito, o imperador já essa revolta ela perpassa a fronteira da regência, ela vai entrar adentro do império. O imperador acaba convocando o barão de Caxias, então, para abafar o movimento. Ao contrário lá da balaiada, que era uma revolta mais simples, essa tratava-se de uma elite, ou seja, eles conseguiam arcar com os custos de uma guerra a longo prazo. E aí o barão de Caxias, então, ele teve que ter um pensamento de que ele tinha que prejudicar economicamente ante as pessoas para depois conseguir diminuir militarmente o número de pessoas. Como ele vai fazer isso? A primeira coisa que ele vai fazer vai ser isolar a província do Rio Grande do Sul de maneira econômica, ou seja, nenhum produto sairia do Rio Grande do Sul para ser vendido, seja para a Argentina, seja para o Uruguai, seja para o Paraguai, seja para as outras regiões do Brasil. Tanto em mar como terra são feitos cordões de isolamento para que nada saísse do Rio Grande do Sul. Dessa forma, a elite que vivia justamente disso vai começar a sentir o peso da revolta no bolso. E cada vez mais essa elite vai esvaziando o movimento, as pessoas vão abandonando. Quando sobra só o povão ali no processo, é a hora que o exército entra para agir, derrotando, então, esses revoltosos. Porém, como eu disse lá no começo, essa revolução era uma revolução diferenciada. É uma revolução que a elite domina o processo. Então, até o modo de como há um desfecho para isso é diferente. Nos outros eu falei que houve prisões, morte, violência. Na Farroupilha vai haver um acordo político. Primeiro, o acordo que se estabelece é que o Império pagaria toda dívida do governo republicano rio-grandense. Ou seja, os empréstimos pedidos pelos gaúchos para aguentar a guerra, tudo iria ser pago pelo Império. Os gaúchos também indicaram um novo presidente de província. Não mais seria uma indicação do governo central, mas sim dos gaúchos. Os oficiais republicanos, ou seja, os oficiais gaúchos, seriam incorporados ao exército. A única exceção seria os generais. Os generais, como por exemplo Bento Gonçalves, acabou sendo preso nesse caso. Eram declarados livres todos os escravos que participaram do exército rio-grandense. E aí há uma questão. Apesar dessa promessa feita pelo governo central, pelo governo imperial, muitos negros presos foram levados para o Rio de Janeiro e vendidos lá. Os gaúchos ficaram sabendo disso, mas como quem tinha liderado todo o processo e o acordo de paz tinha sido
a elite branca, ninguém fez nada para protestar sobre a permanência desses escravos sendo vendidos lá no Rio de Janeiro. Continuava válidos todos os processos de julgamento na justiça republicana rio-grandense, ou seja, se alguém cometeu um crime, foi punido dentro da justiça republicana ali, ele continuaria ali preso, cumprindo a pena normalmente, tá? Seria garantido as seguranças individuais e de propriedade de todos os envolvidos na guerra, ou seja, não haveria confisco nem prisões arbitrárias por conta disso. Seriam devolvidos à província todos os prisioneiros de guerra, ou seja, aqueles que foram presos e levados para o Rio de Janeiro. Os oficiais e soldados que tivessem aderido à causa rebelde seriam anistiados, incorporados ao exército, já falei disso. No caso do Bento Gonçalves, ele só foi anistiado, por exemplo, ele só foi solto, sem nenhum peso de crime sobre suas costas. E o Império demarcava ali a fronteira com o Uruguai. Além disso, a principal reivindicação de por que surgiu essa revolta tinha que ser cumprida, que é o fato da tributação sobre o charque estrangeiro. A carne do Uruguai e da Argentina, o couro do Uruguai e da Argentina, passaram a ter uma tributação diferente, o que favoreceu, então, o comércio desses produtos produzidos pelos gaúchos. Então, a gente vê que essa revolta ela mais ganhou do que perdeu, enquanto as outras só perderam, só foram vítimas da violência do governo central nesse processo. Alguma dúvida, gente, nessa parte? Não. 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 Bom, aí só para eu encerrar a aula de hoje, a última coisa que vai acontecer então na regência vai ser a percepção dos grupos políticos ali envolvidos de que quanto mais se arrastasse a regência, maior seria o perigo do Brasil se separar, se fragmentar em várias regiões. Então, o grupo dos liberais conservadores ali, juntamente com os liberais exaltados, fizeram um comum acordo ali de que era necessário criar um governo central forte que não fosse a regência. A única maneira disso ser alcançado era através de Dom Pedro II, que naquele momento tinha apenas 14 anos de idade. Então, alguns grupos políticos ali fomentaram uma ideia que depois passou a ser conhecida como Clube da Maioridade, onde se discutia a possibilidade de adiantar a maioridade penal de Dom Pedro II, ou seja, ele se tornar maior de idade aos 14 anos. Esse clube da maioridade e as suas ideias ganharam tamanha relevância que, no ano de 1840, foi votado, então, pela Assembleia Legislativa a possibilidade da maioridade penal de Dom Pedro II, que foi aprovada, e isso passou a ser chamado, então, de golpe da maioridade, apesar de ter corrido tudo pelas vias legais de processo. Bom, ao alcançar 14 anos de idade, então, Dom Pedro se torna o segundo imperador da história do Brasil e o que mais vai reinar em questão de governo até hoje, é que ele vai de 1840 até 1889, ou seja, 49 anos aí no poder, firme e forte, e teria continuado um tempinho a mais se não fosse o golpe republicano aqui no Brasil, que esse sim foi um golpe, ao contrário do golpe da maioridade. Alguma dúvida nessa questão, gente? Do golpe da maioridade? Não. Não. Bom, com isso, então, gente, eu fecho a regência, tá? E aí, fico faltando só o segundo reinado para fechar essa apostila. Apesar de estar brevemente abordando aqui, mas são
eram muitos assuntos para eu falar numa live de 1 hora. Então, assim, ia faltar muito tempo e agora sobrou esses 10 minutinhos finais aí. Só 2 coisas que eu queria falar com vocês antes de eu encerrar. Primeiro, é que quase ninguém ainda mandou o resultado simulado. Eu estou esperando isso para fechar a nota. Ai, eu esqueci de novo. Nossa, esqueci. Então, já sai aqui da live e já me manda esse resultado, senão vai ter jeito de eu fechar a nota na sexta-feira, tá, gente? E outra coisa, eu sei que o prazo é hoje, mas eu acho que eu só recebi 3 trabalhos lá no... Eu já mandei. Eu vi o seu e-mail hoje, Júlio. Então, não esqueça também de mandar o trabalho lá, que eu vou começar a corrigir o trabalho amanhã já, tá bem? Gente, e sexta-feira, então, a nossa avaliação, tá? Aham. Ô, William, você manda de novo o resumo? Tá, eu vou ver se eu acho a mensagem lá e reencaminho. Digitei direto no Facebook. Não, o da aula de hoje. Ah, tá, não, mando sim, mando sim. Eu já tô até... Mais fácil. Já coloco ele lá agora. Obrigada. Obrigada, bom. Lucas. Tá. Só... Prontinho, já tá lá, gente. Aham. Obrigado, William. Obrigada. Certinho, gente? Obrigado. Então, vamos pedir de vocês, então até... Eu já te mando o resultado. Tá, manda lá mesmo, tá, gente? Tá. Falou, gente. Tchau. Tá, tchau.